Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só quero agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Salve, salve, amante da língua portuguesa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está na Terra mais um Maratonando Questões aqui na Tribo. Eu sou o professor Marcelo Ribeiro e eu vou contigo, neste nosso momento, resolver diversas questões relacionadas à parte de coordenação e subordinação entre orações presente aí no seu edital. Nós vamos aqui visualizar como a Banca UES costuma cobrar esse ponto específico do seu edital. Você que já conhece a Tribo, já deixou o like, eu tenho certeza disso. Já fez o compartilhamento. Se ainda não fez, por favor, pega aí, ó, o linkzinho, joga lá no grupo de colegas que você sabe que também estão se preparando para o concurso da Polícia Civil. Envia para o seu namorado, enfim, namorada, colega, amigo, pai, tio, tia. Manda esse material, envia a nossa aula, porque eu tenho certeza que se ele ou ela está se preparando com foco, com afinco, ele vai gostar, ela vai gostar desta nossa transmissão, tá certo? Então, manda aí pro pessoal que nós já vamos começar a nossa resolução de questões. Além disso, você que conhece a Tribo sabe da qualidade aqui dos nossos materiais, sabe da didática dos nossos professores, já deixou o like e compartilhou. Agora, você que caiu de paraquedas, não conhece a Tribo, eu faço um desafio a ti. Você vai considerar deixar o seu like, vai deixar sua mãozinha aí de lado. Considerar deixar o seu like ao término dessa nossa transmissão. Se esta transmissão trouxer algo importante para você, se esta transmissão vier de alguma forma a agregar a sua preparação, você deixa o seu like, óbvio, você deixa abaixo também o seu comentário. Eu peço a você que se essa transmissão trouxer algo importante, já confiando que sim, ela trará, você deixe o seu like e deixe abaixo também o seu comentário. O seu compartilhar é muito importante, porque além de compartilhar, deixar o joinha e abaixo deixar o comentário, a plataforma, o algoritmo da plataforma entende que o conteúdo é bom, é relevante e passa a indicar para mais pessoas. Um vídeo, por exemplo, de coisas engraçadas, de piada, enfim,
ele tem mais possibilidades, o algoritmo aceita melhor, distribui melhor do que um vídeo de educação. Então nós precisamos aqui, em relação aos nossos vídeos, de um compartilhamento maior, e você faz parte dessa corrente, já está convidado, já está convidada a fazer a corrente do bem, que é compartilhar a transmissão. Marcelo, o que é que eu ganho com isso? Óbvio, você vai ganhar acesso a mais e mais aulas como estas, que estão subindo aqui para você gratuitamente no YouTube, seja ao vivo, seja em momento de gravação, enfim, a tudo isso você terá acesso, claro, 100% gratuito aqui, caso você, obviamente, não tenha um material direcionado aí. Marcelo, eu não tenho um preparatório específico. Calma, aqui na tribo você não vai ficar na mão, você pode ter certeza acerca disso. Bom, levando em consideração isso também, pode ser que nesse momento você esteja perdido, você diga assim, ó Marcelo, cara, eu ainda estou perdido, não comecei a minha preparação, ou já comecei, só que eu preciso de um direcionamento, eu preciso de um foco. Neste momento, eu não tenho algo que seja específico direcionado para este edital. Pensando em você, nós montamos um super curso voltado para a Polícia Civil. Curso já no pós-edital, de sprint final. O que é que você vai fazer? Aqui tem um QR Code na sua tela, você pode escaneá-lo ou falar com um dos nossos colegas aqui, especialistas em concursos. Cada um destes nossos colegas irá atendê-lo da melhor forma possível. Você escolhe um dos colegas que aqui estão, ou você pode também escanear o QR Code, tá certo? Fazendo isso, você vai conhecer um pouco mais acerca da nossa preparação para a Polícia Civil. Tudo bem? Tranquilo? Então, se faz sentido para você, não perca essa oportunidade. O QR Code está na tela, os números estão aparecendo aqui logo abaixo também, ok? Vamos com tudo? Vamos lá. Ó, vou começar aqui a nossa resolução, já vou colocar na sua tela o meu material. Só que antes eu preciso te dizer, Marcelo, o que é que nós vamos abordar mesmo? Acerca de que trabalharemos? Nós vamos falar sobre relação de subordinação e coordenação de orações, certo? Então, relação de subordinação e coordenação entre orações. O seu edital estabelece relação entre orações. Essa relação entre orações, a UES costuma cobrar, e nosso foco total é na UES aqui, costuma cobrar, por exemplo, oração principal, oração subordinada. Isso eu estou falando de relação de subordinação. Quando eu falo de relação de coordenação, eu vou falar muito mais a oração que é independente de outra, ou seja, eu posso ter uma oração que é sindética e uma que é assindética, posso ter uma que é assindética, uma sindética, todas assindéticas e assim sucessivamente. Volto a frisar. O nosso objetivo aqui é a resolução de questões. Se você ainda não possui material base para este edital específico, você pode escanear o QR Code. Vou até colocar de novo na sua tela, ó. Escaneie o QR Code ou fale com um dos nossos colegas, tá bom? Escaneie o QR Code ou fale com um dos nossos colegas. Por quê? Porque pode ser que você pense assim, cara, tudo bem, mas aí tá muito rápido, são muitas questões, mas o objetivo é esse mesmo, é de que sejam muitas questões. Nós vamos resolver muitas questões a fim de que você tenha a melhor preparação possível para conhecer a sua banca. Então nós estamos partindo do pressuposto, nesse batidão de questões, de que você já tem conhecimento prévio acerca daquilo que vamos analisar. Não é uma aula do zero. Eu preciso que há aqui o requerimento de que você possua, tenha como base aqui um conhecimento prévio relacionado a estas questões. Óbvio, eu vou fazer remissão para que dê aquele insight na sua mente. Ah, aqui é oração subordinada, aqui é coordenada e tal. Beleza? Show de bola? Escaneie o QR Code ou fale com um dos nossos colegas aqui pelos números, tá bom? Vamos lá, vamos embora. Vou colocar na sua tela aí a questão de número 1, daqui a pouco a gente se vê. Eu vou ficar aqui só no tete a tete com as questões e com você. Vamos lá, nossa questão de número 1 diz o seguinte, deixa eu pegar aqui minha canetinha. Marca texto. Dentre os períodos apresentados a seguir, é composto por oração coordenada e subordinada, certo? Ok. Marcelo, que papo é esse de coordenada e subordinada? Vamos lá, só para que você se lembre. Composto por oração coordenada. O que é que ele está dizendo? Orações que são independentes. Orações independentes. Ok. E subordinada. Subordinada, orações que são dependentes. Dependentes. Eu quero uma oração que seja dependente e uma oração que seja independente. Vamos lá? Bora. A letra A diz assim, ó. Há riscos nisso e devemos tomar medidas para mitigá-los. Vamos por partes. Qual que é o primeiro passo que a gente faz quando vamos analisar questões relacionadas a período composto, a oração subordinada? Grifa os verbos. Devemos tomar cuidado, porque é uma locução, para mitigar. Ok, mitigar. Aqui está conjugado, está com o pessoal, tá? Mitigá-los. Ok. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um verbo, 2 verbos, porque isso funciona como um único, 3 verbos, ok? Como é uma locução, funciona como um único verbo. Vamos lá.
Há riscos nisso. Ó, e... Calma aí. Se eu tenho um e como conexão entre um verbo e outro verbo, veja que eu tenho um verbo aqui, ou uma locução, e aqui há um verbo, ó. Há um verbo aqui, há uma locução verbal bem aqui, ó. O que é que eu tenho? Eu tenho um i fazendo a ligação entre essas duas orações, ou seja, elas são independentes. Há risco nisso, eu poderia até colocar uma vírgula. Há risco nisso, devemos tomar medidas para mitigá-los. Ok, sem nenhum problema. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma oração coordenada. Oração coordenada. Ok. E devemos tomar medidas para mitigá-los. Medidas a fim de mitigá-los, com o objetivo de mitigá-los, para mitigá-los. Aqui eu tenho uma oração subordinada. Neste caso, posso chamar, né, oração subordinada adverbial. Acho que dá para colocar o azinho aqui. Adverbial final, que traz a ideia de finalidade. Tudo bem? Ok. Então veja que eu tenho uma oração que é coordenada aqui no início e aqui eu tenho uma oração que é subordinada no final. Ok, estou diante do meu item já, ó. Letra A. Vamos na letra B. Bora lá. Nestas primeiras questões eu vou assim mais devagarinho. Depois a gente vai pegar no tranco. O fato é que não podemos... o fato é isso. Não podemos automatizar essas funções sem mitigar as prováveis desigualdades. Ok, Marcelo. Então, estou vendo a quantidade de orações que eu tenho aí. O fato é isso. Isso é o fato, ó. Aqui eu tenho uma oração. O fato é isso. O fato é isso. Eu tenho uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Então, essa oração aqui é subordinada. O fato é isso. O fato é que não podemos automatizar. De novo, isso aqui é uma locução verbal, funciona como um único verbo. Ou seja, aqui eu tenho uma oração subordinada do lado de cá. É que não podemos automatizar, ó. Ok? Essas funções, até aqui, ó, tudo oração subordinada. Como? Sem mitigar as prováveis desigualdades. Isso aqui é uma oração com valor adverbial também, certo? A gente pode estabelecer um valor adverbial modal. Como a oração está no infinitivo, né? Ó, seria uma relação de modo aqui nesta nossa oração. Em outras palavras, oração subordinada. Tudo bem? Como ele quer só saber se ela é subordinada ou não, eu posso passar, porque na letra B eu só tenho orações subordinadas. Letra C. Letra C vai nos dizer o seguinte. Vem canetinha. Vamos lá. Nenhuma IA pode nos substituir. Cuidado, tá? Pode substituir. Isso é uma locução verbal, ó. Ou pode tomar decisões por nós. Aqui eu tenho uma intercalação entre orações subordinadas. Aqui tudo é subordinação, ó. São orações subordinadas. Ok. Uma locução verbal, na verdade, eu tenho nessa construção, né? São construções de locução verbal, não tem nada a ver com coordenação. Devemos, de novo, ó, devemos colocar, isso aqui é uma locução verbal, devemos colocar nossas casas em ordem, quando? Antes de deixá-las nas mãos da inteligência artificial. Aqui eu tenho, primeiramente, devemos colocar nossa casa em ordem, até aqui, oração principal, ó, oração principal. Antes de deixá-la, oração subordinada adverbial temporal. Ok. E a letra E diz assim. Vamos lá. As amostras que foram expostas na feira, vamos por partes. As amostras que foram expostas na feira, esse que foram expostas na feira aqui, ó, é a minha oração subordinada, canetinha. Que foram expostas na feira, oração subordinada adjetiva, nesse caso, adjetiva, sem vírgulas, portanto, restritiva, tranquilo, são de extrema qualidade. Aqui, ó, as amostras são de extrema qualidade, OP, oração principal. Tudo bem? Então, nosso gabarito é a letra A na questão de número 1. Cuidado, nossa banca costuma misturar oração subordinada com oração coordenada. Questão de número 1 já foi. 2. Na frase, analise as frases a seguir, ou as orações a seguir. Fui crescendo e derrubei telhado com a cabeça. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida.
Foi assim que devagarinho me habituei com essa troca tão gostosa. E no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida. Ok, vamos lá por partes. O que é que ele quer? Bom, ele quer orações subordinadas. Aqui, na segunda questão, ele só quer orações subordinadas, certo? Ok, vamos devagarinho. Fui crescendo, locução verbal, fui crescendo. Derrubei telhados com a cabeça, 2 verbos. Desde que eu era muito pequena, os livros me deram casa e comida. Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa, que no meu jeito de ver as coisas é a troca da própria vida. Vamos lá. Ele está querendo apenas orações subordinadas. Vamos na primeira. A primeira diz assim, ó. Fui crescendo, colocou 2 ponto e vírgula aqui, perdão, e derrubei telhados. Veja que eu tenho aqui uma oração que não possui conectivo, ou seja, uma oração coordenada assindética, e uma oração que possui conectivo, oração coordenada sindética. Veja que esta oração em relação a esta são orações que são independentes, portanto, aqui eu tenho uma coordenação. Coordenação. Marcelo, eu estou tendo dificuldade. Por quê? Porque eu não conheço esse papo de coordenação, de subordinação. Volte ao curso, analise na parte lá de coordenação e subordinação, tá bom? Nosso foco aqui é a resolução de questões. Marcelo, eu ainda não sei da teoria, mas serve para mim esta aula? Posso acompanhá-la? Pode, porque você vai aprender no decorrer da resolução como é que a gente desenvolve aqui cada uma dessas nossas questões. Então vamos lá. Nesse primeiro caso eu tenho uma coordenação, ó. O que é que eu indico para você na sua prova? A UES faz muito isso, cara. Faz muito mesmo, ó. Se A1 é coordenação, significa dizer, ó, vamos lá, vamos por partes. Significa dizer o seguinte, eu já vi que a primeira é coordenação, tudo bem? Ó, isso é uma crítica que eu faço à UES, particularmente, né? Gosto muito da banca, mas faço essa crítica. Ó, a primeira eu já vi que é coordenação. Se a A1 é coordenação, eu já posso riscar a letra A, já posso riscar a letra B, ó. Já posso riscar a letra D e já posso riscar a letra E. Quem é que sobrou? Sobrou a letra C. Morreu Maria Preá. Você percebe que com uma análise, e ó, isso aqui acontece muito mesmo, muito mais do que você imagina. Acontece em diversos pontos da nossa matéria. Olha para mim, em diversos pontos da matéria, o examinador ele coloca lá um dos trechos e esse trecho é o suficiente para que você mate a questão inteira com um único item, certo? Vamos voltar. Então, beleza. Letra C. Mas vamos saber o porquê de as outras serem subordinação? Ó. 2. Desde que eu era muito pequena, vírgula, eu tenho um verbo aqui e uma relação adverbial de tempo, ó. Não é verdade? Sim. Então aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal. Marcelo, por que é temporal? Porque aqui é adverbial temporal, porque a classificação de temporal está nas adverbiais. São 9 classificações, tá certo? Aí eu tenho essa vírgula para marcar obrigatoriamente, você sabe, independentemente de o adjunto ser curto ou não, se for uma oração, a vírgula ela é sempre obrigatória, temporal deslocada, né? Ó, os livros me deram a casa e comida. Me deram casa e comida. Quem ou o que me deram casa e comida, os livros me deram, ok, quem me dá algo, casa e comida, que é o sujeito, que é o objeto direto, né? Perceba que aqui eu tenho um verbo transitivo direto e esta oração que está no começo é uma oração subordinada à primeira. Por quê? Porque ela é uma oração subordinada adverbial temporal. Ela indica quando isso aconteceu. E toda essa minha oração aqui é o que a gente chama de OP, oração principal. 3. Foi assim que, foi deste modo que, foi que. Então eu já tenho uma relação aqui, ó, de causalidade, de efeito, de consecutividade, na verdade, né? Foi que. Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa que a qual, ó, aqui eu já tenho uma marcação de uma oração subordinada adjetiva, nesse caso restritiva, sem pontuação, restritiva, ok. No meu jeito de ver as coisas, a qual no meu jeito de ver as coisas é
a troca da própria vida. Essa troca tão gostosa é a troca da própria vida. O sujeito dessa oração está bem aqui, ó. E aqui é o predicativo do sujeito, certo? Claro, eu poderia dizer, a troca da própria vida é essa troca tão gostosa, né? Aqui o contexto, ele marca justamente isso, né? Nesse tipo de análise, ó, eu poderia substituir o predicativo ali pelo sujeito e dizer que quem eu marquei como predicativo do sujeito, sendo o sujeito. Mas o examinador não perguntou isso, não elevou a este nível, então nosso gabarito é a letra C. Perceba que a gente está aprofundando um pouquinho mais. Aqui até daria confusão em relação a quem é o predicativo e quem é o sujeito. Mas como ele não pediu, tranquilo. Vamos lá, gabarito letra C de casa, tá? 3. Agora sim, a gente vai tocar o barco um pouquinho mais, com um pouquinho mais de velocidade. As orações destacadas classificam-se como orações adjetivas, ou a oração destacada classifica-se como oração adjetiva em. Vamos aqui devagarinho. Só lembrando, normalmente ele vai introduzir, vai encabeçar aqui a oração pelo que, certo? Se esse que for um pronome relativo, a substituição é por o qual, a qual, ou suas variações, né? Os quais, as quais, ok. Se for uma conjunção integrante, eu tenho a substituição de toda a oração por um valor pronominal, no caso isso, né? Lembra do bizu? O que é que acontece aqui? O pronome relativo, ele introduz oração subordinada adjetiva, já a conjunção integrante introduz oração subordinada substantiva. Aqui a adjetivo, certo? Certo. Por que é importante saber, Marcelo, acerca disso? Porque, ora, ele me pediu uma oração adjetiva. Se ele quer uma oração adjetiva, eu preciso saber, ó, que eu vou buscar um pronome relativo encabeçando ali a oração. Vamos lá? A República Islâmica impede, em geral, que as torcedoras impede algo. Ó, a República Islâmica impede. República Islâmica sujeito impede algo. Ó, impede isso. Eu poderia utilizar o isso aqui? Poderia, sem nenhum problema, porque eu tenho uma conjunção integrante. O presidente iraniano, Ebrahim Raisi, ordenou o quê? Ordenou isso. O presidente iraniano, sujeito. O nome do boneco aqui, predicativo, ou melhor, não é predicativo, não. Ele é um aposto. Aposto. Ok. Ordenou. Transitivo direto. Ordenou alguma coisa que o ministro... Pá, isso aqui é o objeto direto. Eu poderia dizer, o presidente ordenou isso. Conjunção integrante, também na letra B. C. Não acho que. Quem ou que não acha? Eu. Sujeito oculto, elíptico, desnencial. Quem não acha algo, que teria acontecido alguma coisa. Isso aqui é o meu objeto direto, eu poderia dizer, não acho isso, não é verdade? Sim, conjunção integrante também. Cerca de 2.000 mulheres iranianas que haviam comprado, calma aí, as quais haviam comprado, as quais, ok. Se a substituição é por as quais, o que é que eu tenho? Pronome relativo, é o que ele quer, introduz oração subordinada adjetiva, gabarito, letra D de Deus no controle. Se ele pedisse, por exemplo, qual a classificação, aqui seria uma explicativa, porque possui pontuação aqui demarcando esta ideia explicativa da oração. Por fim, letra E, os comandantes disseram, quem ou que disseram os comandantes sujeito, quem diz algo na minha sentença, diz que a nova tropa irá ao encontro das bases militares, isso aqui é um verbo transitivo direto, isso aqui é o objeto direto, ou oração subordinada substantiva objetiva direta. Eu poderia dizer, disseram isso, da mesma forma, conjunção integrante. Quarta questão, atente para as orações numeradas no seguinte enunciado. Peço desculpas, vamos lá, devagarinho, cadê minha caneta? Tá aqui, peço desculpas, vamos aqui. Porque, pois, muitas pessoas não puderam entrar no estádio. A fim de ver de perto o futebol entre as seleções do Irã e do Líbano. Ok. Ele vai pedir a classificação bem tranquilo. Esse porquê aqui é um valor explicativo ou causal, você vai buscar o explicativo. Ele também pode ser causal, a depender do contexto. Para ver, a fim de ver, ou seja, com a finalidade, final, certo? Eu posso botar a finalidade. Ok, aí ele diz, a oração 1 e 2 apresentadas acima expressam respectivamente, ó, explicação, letra A, explicação e finalidade, respectivamente. Vamos lá na quinta questão. Considerando a subordinação da oração destacada embora ainda se depare com situações de machismo no dia a dia, a guarda acredita que o público feminino esteja ganhando espaço e respeito na área de segurança pública aos poucos. É correto afirmar que, em se tratando de oração subordinada adverbial, que é que eu tenho aqui? É uma oração subordinada adverbial de que tipo? Olha, embora
Ainda que, o que é que eu tenho? Eu tenho uma oração com valor concessivo. Ok. Oração. Qual que é o tipo? Oração subordinada adverbial. Adverbial. A classificação adverbial. Na classificação adverbial está contida a classificação de concessiva, certo? Ok, então nosso gabarito é a letra C de casa. Marcelo, conformativa seria segundo, conforme, de acordo. Condicional, se, caso, desde que. Consecutiva, tal que, tanto que, de modo que. Claro, de modo que a depender do contexto, né? Porque de modo que também poderia ser modal. Temporal, se bem que modal a gramática não cita, né? Mas há uma convenção gramatical de que sim, existe a relação modal. Temporal seria uma quando, assim que, no momento, ok? Seria uma relação temporal. 6. Assinale a opção cujo conector grifado expressa uma relação de tempo. Vamos lá, aqui é o para promover campanhas. Finalidade. Ok. Apesar de é uma ideia de concessivo, é um concessivo, ideia de concessão. E esta que representa para esta e para a adição. Desde que aqui é uma relação. Vamos ver o contexto, né? Desde que se tornou a grande referência na modalidade, Marta, aqui é temporal. Cuidado, tá? Cuidado com o que? Olha pra mim, ó. Como é bom a gente pensar, ao invés de sair só decorando. Conectivo a gente precisa decorar também, mas é bom a gente pensar. Veja os seguintes exemplos, ó. Desde que você faça o trabalho, receberá seu dinheiro. Olha o exemplo. Desde que você faça o trabalho, receberá o seu dinheiro. O que é que eu tenho aí? É uma relação de tempo? Não. Desde que você faça, se você fizer, caso você faça, o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma condição. Desde que você faça, receberá. Condicional, certo? Cuidado para você não ficar decorando e pensar que desde que sempre vai ser um valor temporal, porque não é. O primeiro exemplo é, desde que você faça o trabalho, receberá seu dinheiro. É uma condição para que algo aconteça. Beleza? Agora, quando eu falo, desde que minha mãe foi morar em outra cidade, fiquei triste. Um exemplo. Desde que minha mãe foi morar em outra cidade, fiquei triste. O que é que eu tenho nesse meu exemplo? Desde que, quando minha mãe, no momento em que, veja que aí a relação é temporal. Então, eu não posso confundir tempo com a relação de condição. O primeiro exemplo, desde que você faça o trabalho, receberá o dinheiro, eu tenho uma condicional. E desde que minha mãe foi morar em outra cidade, fiquei triste. Aí eu tenho uma temporal. Tudo bem? Volta lá. E esse se, aí sim, ele é condicional. Condicional. Beleza? Tranquilo demais. Bora para 7. Sétima questão nos diz o seguinte, ó. Sobre a sintaxe da frase, nunca imaginei que no Brasil houvesse pessoas cultas. É correto afirmar que as duas orações não têm sujeito, o sujeito da segunda é pessoas cultas, o objeto direto da primeira é o no Brasil, a segunda oração funciona como objeto da primeira, não há relação entre as orações. Calma aí, vamos por partes, bora. Marcelo, mas isso é período simples, né não? Cuidado, tá? Ó, nunca imaginei. Olha o que aparecendo, que no Brasil houvesse, olha outro verbo aqui, ó, houvesse pessoas cultas. Então perceba que o que eu tenho aqui, ó, eu tenho dois verbos, tudo bem? Tudo tranquilo, eu tenho dois verbos, imaginei e houvesse, dois verbos aqui. Se eu tenho dois verbos nessa minha oração, o que é que eu preciso analisar? Bom, nunca imaginei algo, né? Ó, nunca imaginei isso. Nunca imaginei que no Brasil houvesse pessoas cultas. Veja que tudo isso aqui, que no Brasil houvesse pessoas cultas, funciona como o objeto direto, ó, da primeira oração, que é a oração nunca imaginei. Se te perguntassem quem é o sujeito, quem ou o que não imaginou, eu, sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Ok. Veja que esta aqui é a chamada oração principal, porque se eu estou falando de subordinação a uma oração principal, ok. E a oração que aqui está, que funciona como objeto direto, é a oração que a gente chama de oração subordinada substantiva, porque a oração subordinada substantiva possui como classificação a objetiva direta, certo? Ó. Então, a função de objeto direto é exercida por uma oração com valor de substantivo. Marcelo, eu quero aprender por que é que isso acontece, só para a gente não ficar decorando, substituição por isso. Isso acontece porque se o valor é de substantivo, você concorda comigo que o núcleo
da minha oração tem que ser um substantivo, não é verdade? Se a minha oração funciona como substantivo, ela deve necessariamente ter como núcleo um substantivo. Lembra que o pronome, por exemplo, isso, é um pronome e os pronomes podem retomar ou substituir o substantivo? Sim. Por isso que a gente usa a regra da substituição. A gente pega o isso e joga. Pega tudo do que está do quê? Em diante e joga a substituição por isso. Faz lá, ó. Nunca imaginei isso. Faz sentido? Faz, porque eu estou diante de uma oração subordinada que funciona com um valor de objeto direto. Se fosse com o valor do sujeito, também daria a mesma coisa. Objeto indireto, a mesma coisa. Complemento nominal, a mesma coisa. Predicativo, a mesma coisa. Certo? E aposto, a mesma coisa. Estou diante de uma oração cujo valor é substantivo. Ok. Então eu percebo que a segunda oração funciona como objeto direto da primeira. Ele diz, ó, as duas orações não têm sujeito. Calma aí. A segunda oração é o verbo haver, certo? Certo. O verbo haver sozinho, de fato, ele não possui sujeito. Pessoas cultas aqui, ó, sem bugar a cabeça. Pessoas cultas em relação a houvesse é objeto direto, tá? Ó. Houvesse pessoas cultas. Pessoas cultas para o verbo haver, ó, nunca pensei que no Brasil houvesse pessoas cultas. Pessoas cultas para este verbo aqui, o verbo haver, nesta segunda oração, ele é o objeto direto desse verbo haver. Só que a oração todinha, que no Brasil houvesse pessoas cultas, perdão, funciona como objeto direto de imaginei. Tudo bem? Ok, então a letra A, ó, eu descarto. Letra B. O sujeito da segunda oração é pessoas cultas. Não, isso aqui não cai, isso aqui despenca. O examinador ele sempre vai trazer uma questão sobre verbo haver. Isso não é verdade. Isso é o objeto direto. C. O objeto indireto, nem há objeto indireto aí, mas vamos ver o que é que ele diz. Ó. O objeto indireto da primeira oração é no Brasil. Tem nada a ver. No Brasil aí, na verdade, é um adjunto adverbial. Imaginei que no Brasil houvesse oração. Pessoas cultas. Eu sempre quero misturar aqui com houvesse orações. Vem cá, Marcelo, mas por que ele fala isso? Porque você precisa imaginar isso aqui como dois grandes blocos, ó. Nunca imaginei a oração principal, ó, isso é um bloco, e o outro, que no Brasil houvesse pessoas cultas, certo? Certo. Dentro desses grandes blocos que aí estão, eu tenho outros termos, por exemplo, o eu, que é um sujeito oculto que está aí, esse nunca, que é um adjunto adverbial, esse que, a gente já sabe, conjunção integrante. No Brasil, tudo isso aqui, do ponto de vista da análise morfossintática. No Brasil aqui, adjunto adverbial, houvesse é o nosso verbo e pessoas cultas é o objeto direto desse verbo haver que aí está. Tudo bem? Então, nem objeto indireto tem nessa nossa sentença. No Brasil ali é o adjunto adverbial. D. A segunda oração funciona como objeto direto da primeira, ó, gabarito letra D. Não há relação entre as orações, assim, uma é subordinada em relação à outra. A primeira é a oração principal, nunca imaginei, e que no Brasil houvesse pessoas cultas é a oração subordinada substantiva objetiva direta, beleza? Gabarito letra D de Deus à frente. Vamos lá para a 8. A 8 diz assim, em relação às ideias estabelecidas nas orações, está identificada corretamente em, vamos lá, aí ele coloca causa, coloca comparação, coloca consequência, concessão e condição. Vamos embora, ó. Traduzo os poemas por dever de ofício, mas com uma secreta e nunca realizada vontade de inserir ali um grãozinho de realidade. Isso é um causa? Não, isso é uma adversidade, é o mais marcando ali. Não parece um livro brasileiro, pois não fala nem de plantas, pois explicação ou causalidade, ele diz que é comparação. Não. Me senti tão deslocada quanto um macaco em uma loja de cristais. Ora, ela se sentiu deslocada, tal qual, como, assim, como. A ideia aqui é comparativa e não de consequência. Mesmo que tentasse explicar, ninguém acreditaria que eu era tão brasileira. Concessão, beleza. Mesmo que e embora, são os principais conectivos concessivos cobrados pela nossa banca. Embora, concessão também, ele diz que é condição, tá errado. Gabarito, letra D de Deus. No controle, nesta nossa questãozinha, também questãozinha de número 8, letra D. Ok? Tranquilo demais. Ó, seguinte. Só um minuto. Olha aqui, olha pra mim. Show de bola. Ó, está gostando da nossa aula? Até aqui você gostou? Marcelo, aprendi bastante. Você que não deixou o like lá no começo. Lembra que eu falei pra ti, olha, a aula vai agregar, vai trazer alguma coisa importante para você, algum ponto positivo relacionado às orações subordinadas, às orações coordenadas. Cara, então deixa agora o seu like,
porque assim você vai fortalecer ainda mais a nossa transmissão, vai fortalecer ainda mais aqui o nosso time. E eventos como este serão mais e mais dispostos para você. Marcelo, eu não possuo material base para este edital, me senti perdido, cara. Faz isso não. Sério mesmo, vamos conversar aqui, baixinho, sério mesmo. Bicho, vamos levar na brincadeira não, cara, tua preparação não. Vamos dar o gás, vamos fazer de verdade. Faz o seguinte, o QR Code está bem aqui na sua tela, ó, e os números estão aparecendo também na sua tela. É muito fácil. Ou escaneie o QR Code ou fale com um dos nossos colegas da Central, que eu tenho certeza que eles vão te ajudar demais. Os nossos especialistas irão te indicar qual que é o passo a passo. Marcelo, eu estou me sentindo perdido, mas eu já avancei no conteúdo. Marcelo, o conteúdo tá ok, agora eu preciso revisar. O que é que eu faço? Fala com um dos nossos colegas aqui especialistas, que com certeza eles vão te ajudar, tá certo? Bom, escaneie o QR Code ou fale com um dos nossos colegas a partir dos números que estão aparecendo aqui na sua tela. Tranquilo? Bom, neste momento, galera que está nos acompanhando pelo YouTube, nós vamos ficar por aqui, tá certo? Marcelo, eu quero continuar, o que é que eu faço? Escaneio o QR Code ou falo com um dos nossos amigos aqui da Central, com um dos nossos especialistas aqui da Central. Fez isso? Fez. Já vai ser redirecionado à nossa plataforma, vai continuar conosco por lá. Você, que é aluno da nossa plataforma, agora vai ter a oportunidade de ficar comigo até o restante aqui de todas as nossas questões, que são muitas, certo? Toma um golinho de água aí rapidão, que eu vou já continuar no mesmo link, no mesmo processo, para você aqui na nossa plataforma. Tranquilo? Você, nosso aluno do YouTube, agradeço demais a sua participação, que você continue firme e forte. Marcelo, a minha condição, ela ainda é uma condição eu ainda não consigo nem respirar, cara, direito. Tô começando agora, estou desenvolvendo agora. Cara, então beleza. Pensa, entenda o momento da sua vida, em que momento você está e continue, tá certo? Continue firme e forte. Mesmo sem condição, mesmo não tendo ainda a base que você acha que precisaria ter, mesmo tendo começado recentemente, a única coisa que eu quero que você faça é não pare de jeito nenhum. Continue devagarinho, todos os dias, porque com certeza, lá no final, vai valer muito a pena, tá bom? Deixa um forte abraço no seu coração, que você continue firme e forte, conte sempre com a tribo, valeu, até mais.